Olá, meu nome é Bernardo Serra e trabalho no TTB Brasil. Estou aqui para mostrar para vocês como calculamos o percentual de pessoas que vivem próximo de uma estação de transporte média alta capacidade, um indicador que chamamos pela sigla de PNT. Esse tutorial está dividido em 5 partes. Primeiro vamos explicar o que é o transporte médio alta capacidade e o que é esse indicador PNT. E em seguida vamos falar sobre quais são os dados necessários para calcular esse indicador e onde podemos encontrá-los. No terceiro vídeo faremos uma breve explicação do que é o R, o software que vamos usar para calcular o indicador. No vídeo 4 e 5 iremos de fato rodar códigos para calcular o PNT. Quem conhece o R, o PNT e um pouco do trabalho do TTB Brasil vai poder pular algumas partes e ir direto para o vídeo 4. Vamos lá? Bom, vamos começar pela parte teórica. Primeiro vamos explicar o que consideramos como transporte médio alta capacidade, qual é o seu papel no sistema de transporte público das cidades e como avaliar seu impacto. O primeiro ponto é alinhar o entendimento do que consideramos como transporte médio alta capacidade. No ITDP, conceituamos esse termo como um conjunto de infraestrutura que garante o transporte de grande quantidade de passageiros de forma ágil a partir da prioridade de passagem nas vias nas áreas urbanas. Também avaliamos critérios diferentes para avaliar se uma infraestrutura de transporte pode ser considerada de média e alta capacidade. Para BRTs, VLTs e monotrilhos, é necessário que atenda aos critérios que permitem serem classificados como básico de acordo com o padrão de qualidade de BRT disponível nesse link. Essa avaliação inclui itens como nível de prioridade na via e a cobrança de tarifa fora de veículos e composições, entre outros critérios. Para barcas, metrôs e trens, é necessário que operem inteiramente dentro de uma área urbana, com espaçamento menor do que 5 km entre estações, que atendam um intervalo médio máximo de 20 minutos em ambas as direções entre 6 da manhã e 10 da noite, além de prever a realização de cobrança tarifária fora das composições. Bom, não são considerados transportes de média alta capacidade faixas e corredores convencionais de ônibus, veículos que circulam em tráfego misto e sistemas complementares de transporte, como vans e táxis. No Brasil, os primeiros corredores de transporte de média alta capacidade apareceram em cidades como Recife, Rio de Janeiro e São Paulo no final do século XX. Eram basicamente sistemas sob trilhos. Atualmente, existem cerca de 1.100 km desses corredores passando em mais de 55 cidades do país. Nos últimos 10 anos, houve um aumento expressivo da implementação desses corredores no país. Hoje são 58% de corredores sob trilhos, com trens e metrôs, e cerca de 40% de BRTs. E qual a importância desses corredores? Quando bem operados, eles conseguem absorver grandes volumes de passageiros diariamente, prover maior qualidade e conforto nos deslocamentos para o usuário e potencializar o desenvolvimento urbano, favorecendo a integração entre o uso do solo e transporte. Por esses motivos, a infraestrutura de transporte de média alta capacidade tem importância fundamental na qualidade da mobilidade urbana, no bem-estar e na qualidade de vida da população nas cidades. Entretanto, é importante ressaltar que o planejamento, a implantação e operação desse tipo de infraestrutura exigem elevados investimentos e recursos permanentes. Em função disso, é importante que os esforços do poder público, nesse sentido, sejam orientados por dados e indicadores e incluam participação social para monitorar e avaliar o impacto dessa infraestrutura na vida das cidades, e principalmente na qualidade dos deslocamentos das pessoas. No ITDP, temos trabalhado com dois tipos de indicadores. Nesse primeiro slide, do lado esquerdo, vocês podem ver um indicador de proximidade em relação à infraestrutura implementada. Aqui vamos avaliar a quantidade de pessoas, de equipamentos, escolas, hospitais, oportunidades de emprego que estão localizadas próximas de uma estação de transporte de média alta capacidade. Nesse sentido, esse indicador ele permite ter uma noção mais clara de o quanto o sistema de transporte de média alta capacidade está integrado com as principais origens e destinos de deslocamento nas cidades ou regiões metropolitanas onde ele está implantado. É, no entanto, importante destacar que esse tipo de indicador ele tem algumas limitações. Podemos destacar 4 grandes limitações. Primeiro, que a proximidade não garante acesso de fato ao sistema de transporte. Então, para avaliar o acesso ao sistema de transporte, vai ser importante considerar
a qualidade das calçadas, a acessibilidade universal para entrar nas estações, a qualidade até da própria operação e seu custo, considerando que eles impactam, são todos fatores importantes que impactam de fato a capacidade de acesso ao transporte pela população. Além disso, esse tipo de indicador ele também não consegue avaliar o que a pessoa busca em si, que é o acesso a um destino. Então, ele é interessante para avaliar em que medida a pessoa consegue chegar rápido numa estação de transporte de maior qualidade, ou que deveria ter maior qualidade na sua operação, mas não o fim em si do deslocamento, que é como a pessoa consegue chegar no seu emprego, na escola ou no hospital, que ela busca atingir, né? Ela busca chegar. A terceira grande limitação tem a ver com os dados demográficos disponíveis. Hoje, só conseguimos trabalhar com os dados de 2010, que são do levantamento do último censo demográfico. Por isso é tão importante que o IBGE continue tendo um censo demográfico de alta qualidade, porque é a única fonte de informação que temos com um grau de detalhamento espacial que permite a avaliação desse tipo de indicador. E a outra limitação relacionada a essa é que a densidade calculada, né, temos um número de população por setor censitário e consideramos uma densidade constante nesse setor censitário, que sabemos que não corresponde tanto à realidade, mas é o que conseguimos fazer com os dados disponíveis hoje. Outro tipo de indicador que utilizamos de TDP são os indicadores de acessibilidade. Esses indicadores permitem identificar quantas oportunidades podem ser acessadas em um determinado tempo de viagem. Basicamente, aqui podemos analisar quantas oportunidades de emprego, escolas, hospitais podem ser acessadas em 30, 45 ou 60 minutos por transporte público. Esse indicador ele sintetiza exatamente o que o sistema de transporte público deveria entregar, que é o acesso ao destino final e as oportunidades no território. E nesse sentido, ele permite avaliar não só o desempenho do sistema de transporte público, como também a distribuição territorial das oportunidades. Nesse sentido, esse indicador é mais completo que o indicador de proximidade, no entanto, ele ainda esbarra em algumas limitações. Primeiro, tem a limitação relacionada à disponibilidade de dados demográficos, que eu expliquei quando falei do indicador anterior, e principalmente ele esbarra na limitação da ainda baixa disponibilidade de informações, de dados sobre os sistemas de transporte público das cidades, georreferenciados, como localização das estações, programação horária e a frequência de todas as linhas de transporte no formato de GTFS, que é o formato que permite a leitura computacional e a realização de análise de acessibilidade de forma rápida. Felizmente, esse tipo de dado ainda é pouco usado pelas cidades brasileiras, e isso limita bastante a aplicação do indicador. Bom, para quem tiver curiosidade e já ver alguns resultados, vocês podem acessar a plataforma Mobilidades, que é mantida pelo ITTP Brasil, e a plataforma do projeto Acesso a Oportunidades, que é um projeto de pesquisa liderado pelo IPEA e que tem apoio e parceria do ITTP também. Na série de vídeos desse tutorial, vamos focar em ensinar como calcular o indicador de PNT, que é um indicador de proximidade ao transporte. Esse indicador ele mensura o percentual da população de uma cidade ou região metropolitana que reside em até 1 km de uma estação de transporte média alta capacidade, considerando essa distância de 1 km uma distância que pode ser percorrida entre 10 a 15 minutos de caminhada. Resultados desse indicador são disponibilizados na Mobilidades tanto para a população como um todo, das cidades, das regiões metropolitanas, como também para alguns recortes de raça e gênero e renda. Apesar de todas suas limitações, entendemos que esse indicador ele tem uma relevância grande para planejamento, monitoramento e avaliação de impacto nas cidades. Para as políticas públicas, podemos destacar pelo menos 3 grandes usos potenciais. Primeiro, avaliar a distribuição da infraestrutura de média e alta capacidade no território, avaliar o quão ela está conectada com as principais origens e destinos na cidade, acompanhar a evolução ao longo do tempo da proximidade da população e de determinadas oportunidades em relação ao sistema de transporte público existente ou em planejamento, né, projetando corredores futuros, e também poder comparar cidades e regiões metropolitanas no país.
Nos últimos anos, esse indicador ele tem sido usado de diversas formas, né? Então, tem alguns relatórios do poder público, tanto a nível federal quanto de algumas cidades, que avalia esse indicador, monitora esse indicador e tenta projetar algumas metas. Tem algumas pesquisas, principalmente pesquisas do ITTP Brasil, que usam esse indicador para produção de conteúdo, para análises no uso de algumas ferramentas, e ações de incidência sobre política pública da sociedade civil. Alguns exemplos estão nesses slides. Esse primeiro vídeo ele foi focado em fazer uma breve explicação sobre o que é o transporte médio da capacidade e apresentar diversos indicadores que podem ser usados para avaliar seus impactos, com destaque para o PNT, que é o indicador que vamos ensinar a calcular daqui para frente. Nos próximos vídeos vamos entrar na parte prática de manipulação de dados e do uso do software R para cálculo do indicador.